Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor no coração de cada um de vocês, que essa mensagem vai encontrar vocês e família gozando de saúde, de paz e alegria, porque isso vem do Senhor, amém? A aula de hoje, nós vamos utilizar o texto que está em Romanos, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 13. E o apóstolo Paulo aqui nos orienta, para que a gente seja, de certa maneira, simpático, que a gente seja altruísta com os outros, E isso faz com que a fé e a esperança os torne forte e nos torne forte também. E eu já quero iniciar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. E o versículo 3. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então aqui o apóstolo Paulo, ele coloca para nós, irmãos, que ele nos ensina, que a gente, e muitas vezes, nós temos que negar a nós mesmos, nos privar da nossa própria alegria em favor das pessoas, que por serem fracos na fé, muitas vezes exigem de nós coisas que são até ultrajantes para nós, que a gente não gosta de fazer, mas que muitas vezes vão contra os nossos gostos e vontades, mas a gente acaba fazendo, por quê? Para tornar as pessoas fortes na fé. Então você vê que ele começa dizendo assim: nós que somos fortes. Ele não está falando aqui de força física, não está falando de poder, mas ele está falando o quê? Fortaleza espiritual. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, e não nos agradarmos a nós mesmos. É o versículo 1. Olha só, suportar debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Ora, quando ele coloca isso, nós entendemos o quê? Debilidade são coisas que para nós, desculpe aqui a palavra forte, mas que muitas vezes para nós soa como uma idiotice, mas nós suportamos as pessoas que fazem isso. Por quê? Porque perdoar, a gente fala tanto do perdão na igreja, nós pregamos o perdão, Jesus morreu para que nós fôssemos perdoados. Só que quando a gente perdoa só aquilo que a gente considera certo perdoar, nós estamos errados. Então Paulo ele fala assim, que nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos, ou seja, a fraqueza dos outros. Por quê? Fazendo isso, eu vou estar praticando a palavra de Deus. É que quando eu suporto a debilidade, a fraqueza de alguém, porque eu sou mais preparado espiritualmente, automaticamente alguém também vai estar suportando, porque essa é a nossa tendência. Nós achamos que tudo que nós fazemos está certo e o que o outro faz está errado. O outro está errado e nós estamos sempre certos. Quando na verdade tem alguém sempre achando que nós estamos fazendo coisa errada também. Na prática da palavra de Deus, suportar até a debilidade. Então Paulo que ele fala, da forma que ele coloca, a gente entende o quê? Que coisas que vão contra os nossos gostos, vão contra as nossas vontades, se nós somos mais fortes na fé, nós devemos suportar, devemos deixar. Isso aqui se inclui em qualquer fase, em qualquer situação da nossa vida, principalmente dentro da nossa casa, com aqueles que nós convivemos. Se eu viver a ponto de me agradar toda vez que alguém faz tudo que eu gosto, tudo que eu quero, no caso, por exemplo, de um casal, tudo que a mulher faz e o marido gosta, ele se agrada. Quando ela faz qualquer coisa que não agrada, aí já tem briga. Vice-versa, quando o marido faz tudo que a esposa gosta, qualquer coisa que ele faz errado, já tem briga. Por quê? Porque não está pronto para perdoar. Perdoar é 70 vezes 7, irmãos. Perdoar é toda hora. Nós não podemos perdoar somente aquilo que nos agrada, senão fica fácil. Então o que Paulo está falando aqui, suportar mesmo a debilidade, ou seja, até aquilo que você considera uma idiotice, uma tolice, para usar um termo mais brando. É tolice, é falta de sabedoria, não tem problema, deixa passar, coloca na mão de Deus, confia nele. Porque fazendo isso, nós vamos aprender um pouquinho mais à frente aqui, que nós vamos fortalecer a fé das pessoas. Olha quanto é importante ser tolerante,
né? E suportar coisas que você jamais faria, mas a pessoa faz e a gente tolera para poder conviver bem e poder demonstrar lá na frente que o melhor para Deus é não fazer aquilo, né? Eu vou seguir a leitura aqui, versículo 4 até o versículo 6. Diz assim o versículo 4: Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. O 5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordemente e uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo, né? Concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus. E o Paulo fala no versículo 5: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido para com os outros. Ou seja, Deus que é paciente, Deus que consola, faz com que Ele faça com que a gente seja também consolador e paciente com as pessoas, né? Porque nós encontramos pessoas mais fortes do que a gente, mais preparadas para enfrentar certas situações, e nós encontramos pessoas menos preparadas. Então nós temos que estar pronto para que aquelas pessoas menos preparadas, a gente possa dar suporte, dar apoio para que elas vençam a situação, né? Tem pessoas, irmãos, que um pneu de carro furado faz com que ela perca toda a estribeira e não consiga fazer mais nada naquele dia. Isso para nós é uma coisa simples, mas isso vai do quê? Do preparo emocional da pessoa. Nós vivemos tempos difíceis, vivemos tempo que esse tempo de hoje que nós estamos vivendo é o tempo da paciência, da tolerância e do controle emocional. Por quê? Porque as pessoas perdem o controle por qualquer motivo. Isso gera desavença, gera destruição de vidas, né? Nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, tem pessoas que estão enfrentando a situação, sabendo que é uma situação crítica e tudo, mas tem pessoas que estão entrando em depressão, precisando ir a psiquiatra, psicólogo. Eu vi recentemente uma entrevista de um psiquiatra e ele dizia assim: muitos dos meus pacientes que já estavam considerados fora de perigo, já estavam considerados estabilizados no seu problema, agora nesse momento que foi criada essa quarentena, eu não posso atender no consultório, mas muitos deles estão me mandando e-mail, mandando mensagem, estão me ligando e falando: doutor, eu perdi o controle de novo, doutor, eu não consigo me controlar, eu preciso falar com você, eu preciso te encontrar, você precisa cuidar de mim. Por quê? Porque a pessoa não estava pronta, não tinha controle emocional para a situação. E Paulo está dizendo aqui que entre as debilidades das pessoas também está isso, pela forma que ele coloca. Porque ele diz assim, no versículo 5, eu vou ler de novo: o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, né? Ele chama Deus de Deus da paciência e da consolação e diz assim, que Ele vos conceda o mesmo sentir uns pelos outros, ou seja, que Deus consiga colocar na nossa mente, no nosso coração, o mesmo sentimento de consolo para as pessoas, né? E de levar paz e paciência com as pessoas, né? O desafio dos dias de hoje se chama paciência, se chama longanimidade. Nós vivemos momentos difíceis, nós não podemos usar um termo mais popular, não podemos ficar estourando por qualquer situação, né? É como eu disse agora, tem gente que se furar o pneu do carro de manhã quando está indo trabalhar, aquele dia para ela acabou. Tem outros que já não, fura o pneu do carro, ele liga lá no trabalho e fala: olha, eu vou chegar um pouquinho atrasado, porque furou meu pneu. Ele arruma o pneu do carro e vai trabalhar e esquece daquilo. E tem pessoas que e tem muitos que vão fazer isso também, mas depois vão passar o dia todo falando: meu dia hoje estragou porque furou meu pneu, porque todos eu não tenho fácil de entender, né? Imagina uma pessoa dessa para um problema grave da vida, para uma doença, uma enfermidade em família, por um problema de seja qual for o problema dentro do ambiente familiar, por exemplo, para lidar, se a pessoa não consegue lidar com um pneu furado, né? E nós não podemos entrar nesse ritmo, irmãos. Nós não podemos entrar no ritmo da calamidade, que tudo vai acabar, que isso não é assim. Nós temos que ter fé. Por quê? Porque a fé
e a esperança nos torna fortes. Vou continuar aqui, versículo 7 agora. Portanto, olha só que coisa importante para a gente entender. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 7: portanto, aconselhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos... Desculpa, irmãos. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Um versículo pequenininho, mas o que Paulo está colocando aqui? Aceitar as pessoas como elas são, mesmo que para isso tenhamos que nos negar, sabendo que algumas pessoas não querem o mesmo que nós, e que elas preferem se manter afastadas. E quando nós nos aproximamos, essas pessoas até nos ofendem, nos expulsam do seu convívio. Nesse caso, por exemplo, Paulo orienta a fazer o quê? A acolher tal pessoas no nosso coração, fazendo bem e não difamando essas pessoas. Então ele coloca assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Vamos ver a dimensão disso? Quando ele fala acolhei-vos, quando nós não aceitamos uma pessoa por causa do tipo de vida que ela leva, da maneira que ela faz, que é diferente do nosso entendimento, a gente está, de certa maneira, negando o amor de Cristo. Por quê? Quando Jesus me aceitou, irmãos, e aqui Paulo diz assim, ó, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que Cristo, quando ele me aceitou, quando ele aceitou a minha decisão, de mudar a minha vida, e me aceitou e me colocou como filho de Deus, ele me acolheu para a glória de Deus. Ora, tem coisa mais importante do que a glória de Deus? Existe coisa mais importante para nós do que a glória de Deus, do que poder ser acolhido no céu? Foi isso que Jesus fez. E ele não olhou para mim para saber se eu merecia ou deixava de merecer. Ele fez isso lá na cruz. O ladrão foi e repreendeu o outro e falou para ele assim, ó, lembra de mim quando entrar no seu reino. O que ele falou? Não vou lembrar porque você só fez coisa errada até agora, você só está se arrependendo porque você vai morrer. Não, ele disse assim, hoje mesmo estarás comigo. Não foi isso que ele disse? Ele acolheu aquele ladrão para a glória. Agora nós não, nós conhecemos a pessoa há 20, há 30 anos, há 10 anos, a pessoa já fez tanta coisa boa para a gente, mas quando ela faz uma coisa ruim, o que nós falamos? Você para mim acabou, eu não quero mais papo com você, cuida da sua vida que eu cuido da minha. Né? Por quê? Porque o amor de Deus não está em nós quando nós fazemos isso. Então Paulo está dizendo assim que a gente tem que acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu para a glória, com amor, com decisão de ajudar, porque nós erramos hoje, acertamos amanhã, e as pessoas não são diferentes. Então, quando ele coloca assim que nós temos que aceitar até as debilidades das pessoas, ele está dizendo assim, não tem como você praticar o amor de Cristo, o amor de Deus, se você não aceitar o defeito das pessoas. Se você não aceitar que as pessoas estão passando por uma situação e precisam mudar. Isso é amor, irmãos. Senão eu não estaria aqui hoje, você não estaria aí. A gente nunca teria se aproximado de Deus, se Deus fosse trazer para ele só quem faz coisa certa. Porque não tem nenhum justo sobre a terra. Né? Então não teria ninguém no céu. O céu estaria vazio. Mas por que o céu vai estar cheio? Porque Jesus nos acolheu para a glória, com amor. Ele deu a vida e ele nos ensina isso. Né? Continuando aqui, o versículo 8 e o 9 diz assim, digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. E o versículo 9. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então Paulo aqui ele coloca uma verdade, né, de que Cristo ele se constituiu ministro da circuncisão, ou seja, da aliança com Deus, né? Uma aliança confirmada por Deus, e confirmou a promessa de Deus para que a gente pudesse, para que nós pudéssemos glorificar a Deus por causa dessa misericórdia. Ou seja, existia uma aliança de Deus com os pais, com Abraão e com os pais de Israel. Então, quando Jesus vem, ele vem fazer com que exista uma... E qual era o selo dessa aliança? O que Deus disse a Abraão? Que as crianças seriam circuncidadas,
para que representasse o quê? A pureza a partir daquele dia, a aliança com Deus e Israel, representada pela circuncisão. Então Jesus ele se constitui o quê? Ministro da circuncisão, ou seja, ele chegou e fez com que aquilo que era uma aliança temporal e física se tornasse eterna no Espírito, né? E aí essa promessa que ele fez cumprir foi para que a gente pudesse estar ligado com Deus, ligado nesse amor. Ou seja, você ligado no amor de Deus, você que tem Deus no seu coração, que vive a palavra de Deus, aprenda a tolerar e a suportar as pessoas. Aprenda a viver de modo que quem olhe para você veja tolerância, veja amor, veja consciência de que todos erram e precisam de perdão, e veja um desejo enorme de perdoar as pessoas. Porque aquele que é débil, aquele que é tolo, que não consegue enxergar o plano de Deus, ele se torna uma pessoa que precisa ser guiada. E se nós não soubermos guiar essas pessoas, nós vamos nos tornar como cego tentando guiar outro cego. Nós temos que guiar pela palavra de Deus. Essa carta de Paulo aqui, essa parte é tremenda, essa parte que ele escreve aos Romanos, porque ele está falando o quê? Que se a gente não aprender a perdoar, a tolerar as pessoas e convencer as pessoas de que Deus é capaz de mudar a vida delas, nós não estamos fazendo o nosso trabalho. Nós não estamos fazendo o trabalho de Deus, o que Jesus deixou para nós, que é o quê? Disseminar o amor e a tolerância e a paz. Isso depende de nós. Versículo 10. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E o 11. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o 13, para a gente poder concluir o texto da lição. Aí Paulo abençoa, né, aquela igreja, ele diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Né? Glória a Deus por essa oração de Paulo, que hoje eu trago também para nós aqui, né, que essa oração dele nos atinge também como igreja hoje. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Ou seja, irmãos, nós pregamos e vivemos um Deus de esperança. Quando alguém não tem força para lutar, nós temos a obrigação de apresentar para ele esse Deus da esperança, porque senão o Evangelho não evolui. O Evangelho tem que ser pregado a toda criatura. E como que eu vou pregar um Deus, que eu vou pregar esse Evangelho, se eu não transmito esperança para as pessoas? É disso que nós estamos falando. Esse amor, essa dedicação que Paulo está falando. Então ele coloca assim, eu fiz um texto aqui, quero usar ele para reforçar, né, para explicar essa parte. O nosso crer gera em nós a esperança e enche o nosso coração de paz e alegria por meio do Espírito Santo. Pois assim mesmo no meio da tribulação, conseguimos ter paz e esperança. Você tem paz e esperança durante o coronavírus? Sabe por quê? Porque Deus fez o que? Ele gerou em nós esperança. Porque nós temos esperança da vida eterna, irmãos. Nós sabemos que um dia nós vamos morrer, nós vamos sair desse campo aqui da terra, desse campo físico, mas o nosso espírito é eterno. E nós vamos viver eternamente na presença de Deus. Essa é a nossa esperança. Agora, eu tenho por obrigação transmitir essa mesma esperança. Por isso que Paulo começa aqui esse texto, eu vou ler de novo lá no início do capítulo 15. Nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Difícil de fazer, mas necessário. Quem é forte espiritual, quem vive a palavra, quem conhece a palavra, tem que ser forte o suficiente para suportar aquele que não conhece ainda, ou aquele que conhece e não consegue pôr em prática. Depende do quê? Da nossa tolerância, da nossa paciência. E se nós conseguirmos fazer isso, se nós conseguirmos vencer essa etapa e conseguirmos ser usados por Deus dessa forma, eu quero ler um texto que está em Hebreus aqui, Hebreus capítulo 1, versículo 9, para a gente concluir e fechar com esse versículo aqui. Versículo 9 do capítulo 1 de Hebreus.
amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Por quê? Porque amou a justiça, porque agiu com longanimidade, com paciência, porque disseminou a palavra de Deus e principalmente disseminou o amor de Cristo entre as pessoas. Da mesma forma que Cristo nos acolheu para a glória, como o apóstolo Paulo escreve aqui, que nós possamos acolher uns aos outros. Deixa o preconceito de lado, irmãos. Deixa a dúvida se a pessoa merece ou não merece. Deixa tudo isso de lado. Porque quando Deus enviou Jesus para nos resgatar, Ele não quis saber se eu merecia, se você merecia. Ele mandou e pronto. Ele deu o seu único filho. Então por que eu tenho que ver se a pessoa merece ajuda ou não para fazer? Se está nas minhas mãos fazer, faça. Se alguém precisa de algo e você pode, faça. Se você não pode, procure quem pode para te ajudar a fazer. Mas não deixa passar a oportunidade de ser longânimo, de ser bom e de praticar a palavra de Deus, acolhendo. Grava no teu coração nessa manhã a palavra: acolhei-vos uns aos outros. Acolher é você olhar a pessoa naquele momento que a pessoa mais precisa e você fala assim: ó, conta comigo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, irmão, não consigo comprar um medicamento para quem precisa. Acolhe a pessoa e procura um jeito de ajudar. Ora a Deus, Ele vai mostrar para você. Vamos cumprir essa palavra. Que a aula de hoje possa ficar gravada no teu coração e você entenda que fé e esperança nos fazem fortes. Seja simpático, seja altruísta. Sabe o que é altruísta? É aquela pessoa que você chega e fala assim: olha, eu estou numa situação tão difícil, assim, assado, eu não sei o que vou fazer, fui mandado embora, minha esposa está doente, meu filho está doente. A pessoa vem e fala para você assim: o que eu posso fazer para te ajudar? Porque Deus vai mudar isso para você. Essa é uma pessoa altruísta, confiante, que tem fé, que tem esperança. E o altruísmo, no mundo de hoje, precisa colocar em prática mais ainda, porque as pessoas estão sem esperança. Tem gente se drogando, se embriagando, caindo em desgraça porque perdeu a esperança. Tem muitas pessoas, se você sair na rua agora e for falar com elas, elas vão dizer para você assim: para mim não tem mais esperança, eu já estou na droga faz 10 anos, eu estou assim, eu estou assado, eu vou me acabar desse jeito mesmo. Mas você tem que ser altruísta, você tem que levar esperança, acolher, e acolher de maneira que a pessoa se sinta segura e diga assim: poxa vida, eu tenho alguém por mim e vale a pena lutar. Esse é o nosso trabalho como servo de Deus. Espero que a palavra de hoje tenha encontrado você com o coração aberto para receber e que ela faça um efeito na sua vida como fez na minha. Que você seja muito abençoado por essa palavra. Você e a sua casa, todos os seus. E nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Não vejo a hora de estar frente a frente com os irmãos de novo. Mas Deus sabe a hora certa. Eu tenho certeza que quando Ele abrir novamente as portas, aí nós vamos ficar melhor do que antes ainda. Pela fé. Deus abençoe.